Bom, aqui a gente vê que o argentino e o brasileiro médio hoje em dia têm, em termos de pensamento econômico liberal, mais ou menos a mesma opinião média sobre qualquer tipo de assunto que o americano médio, que é o cidadão dos Estados Unidos. Isso quer dizer o quê? Tem que haver alguma resposta política, né, para se adequar a esse novo contexto. Olá, eu sou André Martins e esse é mais um Brasil com S, uma colaboração entre a revista Exame e o canal Brasil e uma iniciativa da FEComércio. Ao meu lado hoje, eu tenho o sociólogo e entrevistador do canal Brasil, Vinícius Mendes. Hoje a gente tem a honra de receber Andrei Roman. Ele é CEO do Instituto de Pesquisa Atlas Intel. A gente vai conversar sobre as eleições municipais do próximo ano e falar sobre o cenário político na América Latina e nos Estados Unidos. Andrei, muito obrigado por ter topado bater esse papo com a gente. Muito obrigado a vocês pelo convite. Para começar, a gente gostaria de entender o que essas primeiras pesquisas para as eleições municipais do próximo ano, elas já demonstram. Qual que vai ser a pauta, qual que vai ser a discussão nas principais capitais do Brasil? Eu diria que provavelmente as pesquisas irão mostrar uma consolidação, ou talvez, se não uma consolidação, pelo menos uma permanência de um cenário de grande polarização política, onde uma pauta que deveria ser sobre a boa gestão de municípios, né? No final das contas, o trabalho do prefeito é um trabalho de bom zelador, né? De cuidar da limpeza da cidade, da pavimentação, de projetos importantes de infraestrutura. Então, é um cargo muito executivo, com um perfil que, de fato, impacta muito a qualidade de vida das pessoas. E quando mais escolhas são sentidas por décadas, né? Em termos de efeitos colaterais bem negativos, com a passagem de prefeitos ruins. E cada uma das grandes cidades no Brasil tem, na memória recente, uma gestão bem ruim que meio que traumatizou a cidadania de cada cidade. Então, acho que uma notícia ruim nesse sentido é que quando você tem um cenário polarizado em termos de política nacional, e isso de alguma forma repercute no cenário das eleições municipais, aí você corre o risco de quê? De eleger os prefeitos a partir não de critérios de competência, de critérios de bons projetos de governo, de bons projetos de infraestrutura, de pensar a cidade do futuro, de pensar uma cidade sustentável, de pensar uma cidade mais humana, né? Mas a partir de paixões políticas relevantes, né? Ao final das contas, é algo muito relevante na vida dos brasileiros hoje, a polarização política. E isso, então, gera aí, eu acho, uma preocupação em relação a eleger prefeitos a partir de critérios que talvez não deveriam ser os critérios dominantes ou mais importantes de quem deveria liderar o desenvolvimento dessas gestões municipais. Isso vai se refletir, eu acredito, no país inteiro, né? Então, um cenário onde cada vez a gente está vendo uma cristalização de um voto claro de candidatos de direita, de um voto bastante claro de candidato de esquerda, de grande rejeição também desses dois lados. Acho que para muitos candidatos de centro, as chances serão boas num eventual segundo turno. O problema será simplesmente tentar ou conseguir chegar naquele segundo turno, né? Então, temos aí alguns prefeitos com perfil mais moderado hoje que estão buscando reeleição, que talvez teriam aí uma situação melhor por serem mais conhecidos, por terem também uma estrutura para fazer campanha muito mais robusta do que candidatos moderados que não têm essa plataforma. Mas, de uma maneira geral, eu diria que é um cenário onde a gente enxerga com bastante preocupação essa solidez muito grande da direita radical, da direita dura e também da esquerda dura do outro lado. E, com isso, quem eu acho que perde nesse debate todo é o debate sobre gestão pública de verdade de cidades que têm grandes desafios no Brasil, no transporte urbano, na infraestrutura, na segurança. Com isso dá para dizer que a terceira via, que foi tão comentada nas eleições presidenciais do ano passado,
ela perde fôlego agora nas eleições municipais, já que a polarização tenderia aos extremos? Como falei, depende muito do etapa que você está analisando. Se a gente está falando sobre um primeiro turno ou sobre um segundo turno. No primeiro turno, acho que a tendência é desses candidatos moderados sofrerem com o contexto de polarização. Isso não quer dizer que toda a cidade vai refletir um cenário com um candidato moderado, com 2, 3, 4 pontos percentuais, igual a gente viu a Simone Tebet ou o Ciro Gomes na eleição nacional. Certamente não. A gente tem, por exemplo, Eduardo Paes, no Rio de Janeiro, que não vai ter 3% no primeiro turno. Muito provavelmente ele terá uma votação muito alta. Mas mesmo no contexto de um candidato como Eduardo Paes, né, dependendo do contexto de cristalização das candidaturas, essa polarização política ela é problemática para a estratégia de primeiro turno. No segundo turno, esses candidatos mais moderados eles sempre serão fortalecidos. Por quê? Porque sempre há uma rejeição maior ao candidato mais atrelado a um dos dois, não nem vou dizer de extremos, vamos chamar de polos, né? Aos dois polos, direita e esquerda. Então depende um pouco do ângulo de análise. A gente está falando sobre o primeiro turno ou o segundo turno. No primeiro turno, eu considero que sim, para todos os candidatos mais moderados, sempre haverá um certo custo, mas também pode ser considerado um investimento. Então, um certo custo em termos de desempenho no primeiro turno, para que depois, no segundo turno, você consiga ter uma votação muito convincente. Quando a gente olha para as pesquisas de avaliação do governo Lula, a gente vê que o governo hoje é mais reprovado do que aprovado. Por quê? A gente pode falar que essa leitura de uma direita mais engajada, dessas pessoas que têm uma identificação com o ex-presidente Bolsonaro, pode explicar essa reprovação? Ou se a gente olhar para fatores econômicos, né? Uma narrativa que é citada como um dos motivos é o fato das contas públicas, né? Do fato de, supostamente, esse governo do PT ele não ter um cuidado maior que o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro teria. Quais desses motivos podem explicar essa reprovação? Ou nada do que eu falei aqui, uma terceira hipótese, né? Sempre tem muitas, na política, sempre tem muitos fatores e muitos elementos e às vezes é difícil a gente destrinchar quais são realmente os mais importantes ou os mais determinantes. Mas vamos nessa. Primeiro, não diria que é verdade que a reprovação ao governo Lula é maior do que a aprovação. O que a nossa pesquisa mostra na última rodada é de fato um empate um empate estatístico entre as duas quantias. A quantia que reprova, a quantia que aprova. É sim correto dizer que houve um aumento da reprovação de maneira constante, de maneira gradual, ao longo deste primeiro ano de mandato, e que é um governo que começou com um net de aprovação bastante significativo, acaba o ano sem esse saldo positivo. Esse saldo hoje está basicamente zerado, né? Isso é uma catástrofe para o governo? Não diria, num contexto em que o Lula ganhou a eleição 51-49, então, de alguma maneira, talvez a âncora mais clara de avaliar o que seria um bom resultado para o governo é justamente o resultado da última eleição. Relativo ao resultado da última eleição, a gente está mais ou menos onde a gente começou, né, no ano passado, quando a gente teve a última votação da eleição presidencial. Houve, durante esse período de erosão da aprovação do governo, em parte um fenômeno natural, que é um fenômeno de você passar por uma espécie de lua de mel, quando muitos dos brasileiros simplesmente torcem que o governo dê certo, porque isso também implica que a vida deles vai dar certo, que a família de cada um vai ter uma vida melhor, né? Então existe um certo otimismo que se reflete também entre muitos dos eleitores que não votaram no governo que assumiu o poder. Então existe aí um período de 6 meses a um ano em que as pessoas continuam bastante otimistas e torcem que a situação melhore e que o governo comprove de fato que consiga fazer um trabalho melhor do que o governo anterior. Inevitavelmente,
muitas vezes essas expectativas elas são exageradas, né? Então, dos dois lados, tanto do lado dos simpatizantes que achavam que o governo Lula ia chegar e consertar um monte de problema que Bolsonaro ou não conseguiu lidar bem ou de fato criou, né? E também daqueles simpatizantes do Bolsonaro que esperam que talvez o governo Lula vai surpreender em termos de abordar certos temas melhor do que eles esperavam, né? Então, em parte, é natural você ver um declínio de aprovação durante o primeiro ano. Não diria que isso sai completamente fora do esperado. Acho que a gente está bem dentro do esperado, do que seria um primeiro ano de governo. Ok, nem muito abaixo das expectativas, nem muito acima das expectativas, né? No entanto, tem alguns fatores que eu acho que deveriam preocupar mais o governo, mesmo nesse contexto que eu citei. Primeiro, a gente não tem qualquer presidente. A gente tem um presidente que sempre era avaliado como uma das figuras políticas de maior relevância no período moderno do país, né? Em termos de popularidade, em termos de legado. Um líder que gostaria de deixar o seu legado histórico muito claro a partir deste terceiro mandato. Nisso há uma evidente preocupação, porque a gente sai de uma popularidade do Lula que no fim do Lula 2 era 70% para cima, e a gente chega aí num 50%, 20 pontos a menos. Então aí você coloca uma quantifica, né, um encolhimento da base política do lulismo, que fica bastante claro. Então, a eleição, ao invés de ser um acidente, né, um acidente histórico, alguns poderiam dizer, ela cada vez mais se comprova na realidade desse governo, numa nova realidade política, onde o Lula não tem mais aquele papel tal hegemônico que ele tinha antes. Isso é preocupante, evidentemente, porque uma coisa é você navegar o cenário político com 70% de aprovação, quando você quer implementar o seu projeto político, o seu projeto de governo. Uma coisa totalmente distinta é você ter 50%, e então não fica mais claro se você tem ou não a maioria dos brasileiros ao seu lado. Eu acho que um segundo ponto de preocupação, que dialoga com o primeiro, é a questão da visão de país, visão de governo, que era muito clara nos mandatos anteriores do presidente Lula. Era um discurso muito atrelado à redução da pobreza, redução da fome, a oferecer oportunidades para a parcela mais vulnerável do país, muito a partir de programas de transferência de renda, de redistribuição social, né? Um olhar de justiça social. E esse olhar de justiça social, ele conseguia, então, abraçar uma maioria ampla da cidadania que tinha interesse em seguir naquele caminho. Tanto é que o debate político, mesmo com a oposição, a gente pensando, por exemplo, na eleição de 2010, do Serra contra a Dilma, era muito naquela pauta. O Serra tentava prometer aumentar mais o gasto social, expandir mais a Bolsa Família, certo? Então, muitas das propostas que a Dilma fazia, só que com uma magnitude ainda maior, né? Isso não é mais a realidade do Brasil hoje. Então, é um governo que lida com uma realidade social bastante distinta, justamente porque esse fenômeno de massas do bolsonarismo desafia, né, a lógica hegemônica do lulismo de antes, e não tem achado um antídoto para isso. Pelo contrário, o que parece é que, de fato, o que se consolida cada vez mais em termos de clareza de mensagem política hoje é a mensagem de direita, não a mensagem de esquerda. Isso por conta da fragmentação das bases do lulismo. De um lado tem ainda os mais pobres dos pobres, então muito naquela lógica de assistencialismo ainda, mas também tem toda uma questão mais identitária, de valores progressistas, né? De um conjunto de preocupações completamente distintas daqueles que estão entre os mais pobres dos pobres,
e que faz com que a mensagem política da esquerda fique algo fragmentada. Isso não é um desafio para a direita, que tem uma mensagem extremamente coesa, né? Tem aí um conjunto de valores, eles conseguem resumir em palavras, né? Pátria, Deus, família. Aí meio que resumiu um conjunto, uma identidade política muito clara. A esquerda, na minha opinião, no Brasil, e não apenas, acho que é um desafio global da esquerda hoje, ela carece de uma adequação, né, para essa evolução da sociedade. E no caso do lulismo é muito também por conta de um legado positivo, porque a classe C hoje apenas tem o tamanho que ela tem porque muitos dos programas sociais deram certo, né, porque a pobreza de fato ficou reduzida. Acontece que aquelas pessoas, muitas daquelas pessoas ficando num patamar de riqueza, que não é essa riqueza toda, mas que é um patamar superior ao que eles tinham antes, eles desenvolvem um olhar do mundo que é um olhar bastante diferente. Eles têm aspirações novas. Eles têm, então, demandas novas dos seus governantes. Eles esperam algo diferente dos seus representantes políticos. E eu acho que é nesse contexto que eu enxergo que o governo atual não se adequou ainda a essa nova realidade social e que, por conta disso, ele está com essa erosão em termos de base de sustentação política, em termos de apoio político, né? Nesse contexto, pode ser que nos próximos anos a gente verá alguma resposta do governo nesse sentido. Qual seria uma potencial resposta? Bom, por exemplo, lidar com o fato de que o brasileiro virou muito mais liberal em termos de pensamento econômico, de que essa classe C, muitos, talvez a maioria, pelas nossas pesquisas é uma maioria clara, né, sonha ter um negócio próprio, sonha ter assim, uma trajetória de prosperidade que é autoconduzida. É você conseguir, com o seu próprio trabalho, com o seu próprio esforço, dar certo num contexto capitalista. Então, na medida em que existe uma pauta de empreendedorismo, sabe, uma pauta de pequenos negócios, invertendo um pouco aquela lógica mais antiga de grandes campeões nacionais, financiados pelo BNDES, sabe, e pensando mais, tipo, em como criar essa prosperidade mais, primeiro, na base da pirâmide, de baixo para cima, ao invés de ser de cima para baixo. Aí o governo tem uma possibilidade de reverter esse quadro. Algo que eu achei muito interessante em pesquisas comparativas internacionais que a gente conduziu ao longo dos últimos meses. A gente fez uma pesquisa em parceria com Atlântico, um fundo de venture capital que é ao mesmo tempo americano, mas com um olhar para a América Latina. O brasileiro médio, hoje em dia, igual ao argentino médio hoje em dia, que acabou de eleger o Milei, né, que surpresa, um candidato libertário. Essas duas nações, antigamente consideradas bastante assistencialistas, no sentido de ter um eleitorado que espera muito do Estado, que espera um Estado forte, que ajude a pagar as contas, que ajude com subsídios, que ajude com redistribuição social, enfim, que ajuda num contexto de criar uma âncora de mínimo bem-estar social a partir de intervenção do Estado. Bom, aqui a gente vê que o argentino e o brasileiro médio hoje em dia têm, em termos de pensamento econômico liberal, mais ou menos a mesma opinião média sobre qualquer tipo de assunto que o americano médio, que é o cidadão dos Estados Unidos, geralmente considerado a pátria do pensamento mais liberal na economia. Então, se a gente pergunta sobre impostos, sobre propriedade privada, sobre regulação de preços, sobre o papel do Estado, em geral, em termos de conduzir a regulamentação das atividades econômicas, não existe uma discrepância tão grande entre o que o brasileiro pensa, ou o que o argentino pensa, e o que o americano pensa, certo? Isso quer dizer o quê? Que tem que haver alguma resposta política, né, para se adequar a esse novo contexto. Porque se você vai continuar com a mesma pregação de antes, do cenário antigo, simplesmente os seus fiéis talvez vão escolher um outro culto que agrada mais no contexto atual.
Eu acho que essa transição não está ainda sendo feita, certo? E não é uma transição evidentemente fácil de fazer, não é algo trivial, né? Mas aí um desafio, uma oportunidade. E que resposta seria essa, Andrei? Essa resposta política? Eu não deveria entrar nesse... Não, porque é interessante pensar, né? Sim. Tanto o brasileiro médio quanto o argentino médio e o americano médio tem uma nova perspectiva de Estado, né? Essa discussão está muito forte na Argentina agora, que é um país que ainda estava mais preso ao assistencialismo, a essa lógica O sucesso do Milei, se você olha onde que o Milei foi muito bem no primeiro turno da eleição e depois, inevitavelmente, também no segundo, sabe onde foi? Não foi nos lugares que eram mais, talvez, lógicas ou esperadas. Não foi na cidade de Buenos Aires, não foi na província de Buenos Aires, não foi nos bairros ricos. Santiago Não, del muito pelo Estero. contrário. Foi justamente nos antigos bastiões do peronismo, nos rincões do país, sabe? Quanto mais distante de Buenos Aires, mais rural, mais pobre o lugar, mais ele votou no Milei. E por que que isso aconteceu? Vários assim fatores, evidentemente, para responder a questão na Argentina. Mas o que fica muito claro é que essa lógica do voto de classe com a esquerda não funciona mais nem na Argentina, que era meio que, ainda mais que o Brasil, Sim. o exponente dessa lógica política na América Latina, né? Então, o que a esquerda teria que fazer? Bom, primeiro entender esse fenômeno, entender por que o Milei ganhou na Argentina, por que o Bolsonaro ganhou no Brasil, a partir de quais questões. O que explica a massificação da direita nesses rincões? Por que o Bolsonaro tem toda essa fortaleza no centro-oeste, no norte do país, na periferia de cidades do nordeste, certo? Cada vez mais. E eu acho que é algo que fica muito pouco destacado ou suficientemente destacado nessa discussão, porque tem todo tipo de estereótipo, né? Tipo, evangélico vota com Bolsonaro, então a população evangélica aumentando, isso explica por que a direita se fortaleceu. Esses estereótipos são úteis, mas também são ruins, porque tem muitas nuances que ficam prejudicadas na medida em que os estereótipos se consolidam, né? Por exemplo, a pauta de pensamento econômico, né, efetivamente entender qual que é a preocupação ou olhar do brasileiro médio sobre a questão econômica. Sim, coisas... O que você espera que o Estado deveria prover em termos de crédito, de apoio para abrir um negócio, de burocracia, sabe, de relações de emprego, relações trabalhistas. O trabalhador de aplicativo, ele deveria ter CLT, por exemplo, ele deveria ser protegido mesmo. Entender essas novas relações econômicas que, inevitavelmente, impactam uma grande maioria. A realidade da imensa maioria dos brasileiros hoje é que eles trabalham no setor privado, né? Muitas vezes em condições de pequenos ou, no máximo, médios negócios. Então, entender os desafios dos pequenos negócios hoje, eu acho que seria, assim, se eu fosse, dar a primeira dica, né, que a esquerda deveria fazer, entenda a preocupação do pequeno empreendedor, do dono de uma mercearia, sabe? Do dono de uma loja que conserta carro, basicamente qualquer um dos setores que mais empregam gente nesse país. Vocês fizeram alguns levantamentos sobre a percepção do Brasil, aproveitando essa questão da mudança, talvez, do pensamento do brasileiro. Vocês fizeram alguma mudança, uma pesquisa sobre a avaliação do brasileiro sobre percepção de outros países, né? A gente vê que a percepção de aprova, positiva ou negativa, por exemplo, dos Estados Unidos, Itália, é positiva e negativa para os nossos vizinhos aqui da América Latina. Tudo isso que você falou explica essa percepção que esses países que estão mais próximos aqui, estão às vezes mais à esquerda, eles acabam tendo uma
percepção negativa da população brasileira? Sem dúvida, acho que tem duas questões meio que misturadas, assim. Você pergunta, por exemplo, qual que é a sua opinião sobre a Venezuela? Inevitavelmente tem dois elementos negativos. Primeiro, é uma ditadura, hoje em dia é uma ditadura, ninguém diria que não é. E segundo, é um país pobre, e cada vez mais pobre, e não era para ser, porque é um dos países mais ricos em petróleo no mundo, e já foi um dos países mais ricos do continente latino-americano. Então, por que um país que tem tantos recursos empobreceu de tal forma, né? Aí a lógica da explicação da trajetória da Venezuela é uma lógica de irresponsabilidade política combinada com autoritarismo e populismo, né? Então é muito fácil entender por que o brasileiro médio não quer seguir o caminho da Venezuela. Quem quer seguir o caminho de um país que não é mais um país livre, que é uma ditadura e que, além disso, é tão pobre que gera um fenômeno migratório que vê milhões de pessoas saindo e buscando refúgio em outros países vizinhos, nos Estados Unidos, ao longo dos últimos anos. No polo oposto, o que a gente tem? Itália, Estados Unidos. Assim, os Estados Unidos está pior no saldo, porque existe no Brasil um certo anti-americanismo, existe esse fenômeno no Brasil. Não é um fenômeno, assim, que eu diria que contagia nem de longe a maioria da população, mas há uns 15% de anti-americanos bastante convictos, né? Muito por conta de questões de análise ideológica mesmo, é uma questão ideológica, uma esquerda com um pensamento claro, né, em termos de geopolítica, com uma leitura do mundo nos últimos 50 anos, com uma crítica ao que eles enxergam como sendo um imperialismo norte-americano, né? Mas a despeito disso, a imagem dos Estados Unidos é muito positiva, é o segundo país em termos de imagem positiva na nossa pesquisa. Não contemplou todos os países, mas contemplou uma lista bastante ampla, e superado apenas pela Itália. Itália, sim. Itália tem assim, a imagem de um país alegre, não tem o anti-americanismo envolvido no caso dos Estados Unidos, é um lugar geralmente considerado para passar férias, né? Mas tem esses atributos que o brasileiro associa ao sonho de um Brasil do futuro, né? Que é uma sociedade livre e próspera. Esse fenômeno, é interessante que tenha toda a discussão ali do começo do século da brasilianização do mundo, né? Sim. E o que você está apontando é o contrário, assim, uma norte-americanização do Brasil, no sentido dos debates que eram inicialmente dos Estados Unidos terem sido adaptados para o contexto brasileiro. E a pesquisa de vocês mostra isso, né? Os Estados Unidos está ali como um dos países mais admirados. Isso tem a ver com esse fenômeno que você estava apontando, da plataformização do trabalho, desse pensamento liberal econômico ter se tornado popular, e isso aproxima um pouco do pensamento médio americano? Acredito que sim. As relações de trabalho estão evoluindo, né? Tanto que esse ano a gente viu essa revolução da inteligência artificial, que já vem impactando o meu trabalho. Eu uso no dia a dia ferramentas que foram criadas talvez menos de 2 anos atrás, né? E isso revolucionou o jeito que eu trabalho, igual acho que muitas pessoas passaram por um processo semelhante, né? Isso gera uma certa angústia, gera uma certa angústia sobre o que vai acontecer pela frente. Será que eu vou conseguir me adequar nesse novo contexto? E cada vez tem uma tentativa de articular, de ponto de vista político, demandas em relação a esse novo contexto das relações de trabalho, né? A pauta, por exemplo, da renda básica mínima, né? A gente tem o Eduardo Suplicy no Brasil como um lendário, ferrenho defensor da tese, e ela tem hoje em dia adeptos a nível global, né? Nos Estados Unidos é um tema super debatido justamente por conta disso. Num contexto onde, por exemplo, teremos carros
completamente autônomos. E todos os motoristas de Uber, talvez num cenário de 20 a 30 anos, não terão mais como serem motoristas de Uber. O que vai acontecer com todo aquele volume de pessoas num contexto em que todas as outras indústrias, setores, inclusive de serviços, também passam por uma otimização do uso de recursos humanos ao ponto de a gente precisar de menos trabalhadores, né? Então, é tudo ao mesmo tempo muito novo e muito confuso, né? Então você tem algumas propostas que poderiam ser consideradas até benéficas, boas para um pensamento mais moderno de esquerda, como por exemplo esse da renda mínima. Por outro lado, também tem uma clara atomização da sociedade a nível de pessoas, como atores completamente independentes e livres de ponto de vista econômico. Então, o motorista de Uber, o trabalhador de aplicativo, o entregador, né? Ele tende a ser um pequeno empresário, ele tende a pensar sobre a sua atividade econômica como sendo um negócio que ele quer proteger e ele quer liberdade, né, de exercer aquela profissão. De ninguém, por exemplo, banir o aplicativo Uber 99 para que o taxista retenha um monopólio sobre aquela atividade econômica. Geralmente ele quer pagar menos imposto, não mais imposto, né? Geralmente ele também não gosta de pagar mais para bens específicos porque foi aplicado algum tipo de imposto sobre a importação daquele bem, né? A gente tem aí todo o debate sobre o Shopee, Shine, enfim. Então, tem um pouco de caos, né? Qualquer grande mudança na história, quando a gente pensa em grandes mudanças nas relações de trabalho, né? Nunca foi um processo suave para nenhuma sociedade. Eu diria até que hoje é demasiadamente suave. Você vê carros autônomos em São Francisco e ninguém está reclamando muito, né? Mesmo você tendo acidentes, engarrafamentos, um caos na cidade por conta dessa adoção e parece que o experimento continua, né? Então, acho que é normal ter um pouco de confusão sobre como que essas novas relações de trabalho irão impactar o nosso mundo, né? Ainda mais numa sociedade tão desigual quanto a brasileira. O Brasil hoje continua sendo um dos países mais desiguais do mundo, é algo que marca a nossa experiência aqui, né? É algo que também é responsável por uma situação onde a segurança pública hoje é o maior problema para a grande maioria. Antigamente, quando a gente fazia essa pergunta, era a corrupção, dependendo do contexto. Se tinha alguma escala de corrupção mais nova, a corrupção despontava como o maior problema do Brasil. Não sendo, era quase sempre um conjunto de perguntas sobre economia, né? Aí você pegava inflação, pobreza como um todo, desemprego, aí esse combo meio que gerava um número que resultava como sendo mais importante em termos do principal desafio que o país enfrenta. E hoje em dia é segurança pública. A segurança pública nada é, ao não ser uma consequência meio que lógica de uma sociedade extremamente desigual. A gente está caminhando para o final da nossa conversa. Queria mudar um pouco de assunto para essas últimas perguntas. Os institutos de pesquisa nos últimos meses, né, acho que, não sei se eu posso falar anos, estão passando por algum tipo de questionamento e está acontecendo uma revisão, né, uma revisão de metodologia e uma revisão de análise. Eu queria que você falasse um pouquinho o que define esses erros e acertos dos institutos. No caso, a Atlas ela tem acertado mais que errado. E qual é o peso desse contexto de acerto e erro nessa análise e para a própria população, né? Porque a grande questão é que a população, às vezes, por não entender que ali é uma estimativa, é uma foto do momento, acaba desacreditando até institutos que são importantes para essa discussão que a gente está tendo agora. E a população tem razão, sabia? Porque tivemos, sim, grandes erros de previsão, certo? Erros sistemáticos, uma subestimação sistemática, por exemplo,
da votação da direita na última eleição presidencial, eleições para governador e senador também, né? E isso apenas pode ser reconhecido. Eu não acho que é justo você dizer que as pesquisas eram uma falta de momento e no final tudo mudou. E então, se você for criticar as pesquisas, você está adotando uma postura anticientífica. Não, discordo completamente disso, até porque tem muitas pesquisas que mostram números diferentes, certo? Então, a realidade é uma só, a verdade é uma só. Se eu fosse tirar uma foto agora, então, e tirar uma foto bem feita de vocês dois, e fosse tirar uma outra foto e uma outra foto e outra foto, elas deveriam guardar uma nítida semelhança, né? Quando você diz tirar essas fotos e cada uma mostra algo completamente diferente, então tem algum problema em uma das fotos. Tem alguma distorção. Uma das lentes não está com um foco bom, a lente está quebrada. Alguma coisa aconteceu para explicar essas discrepâncias muito grandes entre os números, né? Então, eu diria que é importante admitir os erros de previsão quando eles ocorrem. Primeiro ponto, é importante admitir que eles são erros, não apenas discrepâncias entre as pesquisas e o resultado. Às vezes pode até não ser. Às vezes você consegue identificar, por exemplo, um fenômeno de voto silencioso, ou uma mudança do voto realmente de última hora. Mas é que tem que fazer sentido, sabe? Quando você vai chegar com uma história, eu preciso te contar uma história que é lógica. Se o voto mudou de última hora e um candidato subiu, é que realmente tem que fazer sentido que ele estava subindo, tem que ter um por porquê, algum fator né? objetivo, né? Se existia um voto silencioso, por que existia esse voto silencioso? Entre qual tipo de eleitores? Por que eles não estavam declarando o voto de forma autêntica ao entrevistador? Às vezes isso ocorre, mas eu diria que isso é a minoria dos casos e não a maioria. A maioria dos erros de pesquisa são erros mesmo, erros. A gente está falando bastante de economia, política, identidade, e eu queria saber o que todas essas pesquisas que vocês produzem na Atlas, mas também que você lê de outros institutos, contam para você sobre o que é o Brasil. Eu diria que o que as nossas pesquisas mostram é que o Brasil é um país de grande ambição, certo? É um país que é enorme em termos de tamanho, que é extremamente diverso, é um dos países mais diversos em termos de, por exemplo, integração racial que existe nas Américas. Isso não passa despercebido quando a gente faz perguntas sobre raça. Também é um dos países mais diversos em termos de diversidade religiosa. É um país muito diverso em termos de perfil ocupacional. É um país onde as regiões, as identidades regionais, continuam sendo muito fortes. O nordestino, e dentro do Nordeste, o pernambucano, o cearense mantém o seu sotaque, o gaúcho mantém o sotaque gaúcho, e cada um desses lugares tem uma identidade própria. Então, essa diversidade que o Brasil tem, ela contribui para uma nação de grande ambição em termos de futuro, porque essa diversidade eu considero que é talvez a principal riqueza que o Brasil tem hoje. O Brasil não tem os conflitos brutais de ponto de vista étnico, que por exemplo, você vê nos Balcanos. O Brasil não tem os conflitos religiosos que você vê no Oriente Médio, entre os palestinos e os israelenses, por exemplo, entre todo mundo muçulmano e os judeus. O Brasil não enfrenta também essas questões que estão muito relevantes hoje em dia na China, entre uma disparidade absurda entre zonas rurais e zonas urbanas, algo que também a gente vê no México. Então, é um país que, de alguma maneira, com toda essa diversidade, é um país muito pacífico, né? Um país que consegue lidar com essas diferenças de um jeito extremamente natural. O brasileiro te deixa, em geral, conseguir desfrutar da sua vida e planejar o seu futuro com toda a liberdade. Ele respeita
o jeito de ser de outras pessoas. Isso não quer dizer que não existe racismo no Brasil, não quero dizer isso. Isso não quer dizer que não existe classismo no Brasil, também não quero dizer isso, certo? A gente tem, inclusive, pesquisas que revelam assim, o perfil de todos esses elementos. Mas, assim, olhando para o contexto de diversidade das nações e de países no mundo hoje, eu acho que são poucos os países do tamanho do Brasil que conseguem lidar tão bem com as diferenças, né? Com as diferenças de tantos tipos que a gente enxerga hoje na sociedade brasileira. Essa é a principal riqueza do Brasil pela frente. O Brasil tem muita riqueza natural, mas eu acho que a principal riqueza que o Brasil tem hoje são as suas pessoas por conta dessa diversidade, mas não apenas por conta da diversidade objetiva, mas pelo jeito que esse povo conseguiu elaborar de aceitar, de apreciar, de respeitar, de valorizar essas diferenças e conseguir com que isso ficasse parte do caráter nacional. Isso também é um pouco a realidade dos Estados Unidos, né? Muitos, quando destacam assim, o sonho americano, por que a sociedade americana deu tão certo, né? Destacam aquele melting pot, onde qualquer pessoa pode chegar, criar um futuro aqui. Aquele tipo de sociedade tende a prosperar. Uma sociedade onde o imigrante chega, fica preso num gueto, na margem de uma grande cidade, sem direitos, né? E precisa de alguma forma afirmar a sua identidade a partir de violência, né? Cada vez mais uma realidade na Europa Ocidental, por exemplo. Aquela é uma sociedade com cada vez mais problemas, não apenas problemas de integração, mas problemas efetivamente de desenhar um futuro para todos os seus membros com o mesmo otimismo de continuar a fazer parte daquela sociedade pela frente. Então, eu diria que o Brasil, que as nossas pesquisas retratam, é um país rico em diversidade e com a ambição de ficar rico também em termos de oportunidade, para que as pessoas realmente consigam ver os seus filhos, né, atingir o seu máximo potencial, seja qual for o ideal de vida de cada um. Obrigado, Andrei, pela sua participação. Agradeço o Vinícius também por conduzir essa entrevista comigo. Siga o canal da Exame, siga também o canal do Brasil e aguarde o próximo Brasil com S. Até mais.